Você já parou para pensar o quanto talvez uma espécie de vestimenta ou modo dos povos se vestirem pode influenciar no comportamento e na percepção pessoal e social sobre uma pessoa? É sobre isso que eu quero falar hoje com esse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução, uma coletânea de histórias com enfoque no feminismo especulativo, que vai se apropriar de alguns gêneros como distopia, fantasia, ficção científica, às vezes realismo fantástico, e vai ser utilizado de vários outros elementos para contar histórias que nos fazem pensar sobre o ser mulher, as pautas femininas, a vida em sociedade e nossos enfrentamentos. Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. E tantas coisas de minha rotina eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meus clubes, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixar a recomendação para que, se você for adquirir algum livro ou qualquer produto pela Amazon, use o link de algum canal associado. Assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for... Eu acho que é isso, né? Desculpa, meu que me atrapalhei hoje no recado. Mas em suma é isso, tá bom? A história que eu li nessa semana é da escritora indiana Vandana Singh, acho que se pronuncia assim. E eu achei o título, apesar de simples, bem instigante, que se diz A Mulher que Pensou que Era um Planeta. Quem nunca? Quem nunca pensou, qual mulher nunca pensou que não era uma coisa diferente do ser mulher? E foi um texto simples, muito fácil de compreender, com uma mensagem bem objetiva para mim, mas que talvez na época que tenha sido escrito não tenha sido tão óbvio assim. E eu acho que é sobre isso que a autora quer tratar para a gente, trazer. A história começa com um homem, o Hananti Misha, mais ou menos isso, se pronuncia assim. Ele está em casa lendo o seu jornal, desfrutando de sua aposentadoria. E ele é casado com a Kamala. A Kamala é uma típica mulher indiana, né, com uma família de classe média, talvez alta, que vive uma condição boa. E ele está lá despreocupado lendo jornal, meio que afetivamente desligado da esposa, porque eles têm uma vida em comum de 40 anos, mas esse casamento para ele não foi um casamento assim tão feliz. Aparentemente foi de um pouco de infortúnio, porque, diferente do que ele esperava da Kamala, ela não é uma mulher tão entregue nessa vida doméstica de boa esposa, boa mãe, boa do lar. Não que ela seja ruim, mas aquela submissão que talvez ele esperasse dela, dada a relação homem-mulher dentro da cultura indiana, e passado tantos anos de casado, ele não consegue inferir muito nela. Inclusive, para ele é até um sentimento meio estranho, porque quando ele trabalhava fora, ele estava mais alheio a ela. E agora, como aposentado, ele divide mais espaços físicos com ela, mas o seu ânimo emocional não é tão assim de entrega, né? E ele meio que se isola em alguns momentos, emocionalmente mesmo falando, para não interagir muito com ela
e deixá-la na sua perspectiva de casa, meio que ele vai incorporar uma nova rotina e ela que continue com a dela. Eu vou ler um trechinho logo de cada assim no início, para que vocês infiram um pouco sobre essa história, e aí eu vou dar sequência à narrativa. E diz assim: diga-me como é ter esses animais dentro de você. Ela sorriu, seus dentes eram muito brancos. Eu mal os sinto na maior parte do tempo. Hanati, disse ela, querer que você concordasse em ser colonizado faria bem a você e os ajudaria. Os mais jovens têm clamado por um novo mundo, e os outros cantando às vezes, chiureados, parecidos com os grilos. É uma linguagem que eu estou começando a entender. Ela pensou ouvi-los de leve naquele momento também. O que eles estão dizendo? Ela franziu o senho, prestando atenção, suspirou. Um planeta precisa de um sol, Ramat, respondeu ela evasivamente. Minha jornada está apenas começando. A Kamala, ela começa a escutar vozes, e essas vozes a inquietam de uma maneira tal, e é como se essas vozes mandassem ela se despir, tirar a roupa que ela veste. E para ele, o Hanati, é muito constrangedor isso, porque eles não estão só dentro de casa, eles têm vários empregados, tem a cozinheira, tem outros serviçais. E aí, quando ela se despe, ele fica preocupado em que outras pessoas vejam a nudez da sua esposa, e esse comportamento atípico, né, dela estar em casa e querer estar nua. Remover o sari, né, que é um típico traje indiano. E ele fica nesse constrangimento e tenta combater isso, reclama tudo, mas ela diz que são vozes, né? E eu até pensei inicialmente se a Kamala tem algum problema mental, né? Por exemplo, esquizofrênico, que é típico, né? Escutar vozes, não só confabular, mas escutar vozes, né? Sair da realidade e ficar nessa coisa de ver e escutar pessoas ou seres do outro mundo. Mas não é o caso, não. Aparentemente não é. Pelo menos eu não consegui inferir esse distúrbio mental dela. Não sei se é uma narrativa que ela faz como uma desculpa para algo que ela quer, que é se despir daquela roupa. E ele fica constrangido. Aí liga para o médico da família, o médico não dá um retorno. E ele fica, né? Passa um tempo, manda ela descansar. E nem tem um retorno do médico, ele consegue demovê-la dessa ação de nudez. Também os empregados não conseguem, não veem na nua, então para ele é uma liga. A rotina segue, passa-se um outro dia, e a Kamala continua nessa persistente ideia de se despir, tirar o sari, diz para ele que as vozes mandam e que ela não é mais uma mulher, que ela é um planeta. E como um planeta, ela precisa mostrar sua beleza. E aí, algumas amigas vão visitá-la, ligam para visitá-la, ele tenta refutar, mas depois diz, não vou refutar, e aceita essa visita. E a sua esposa começa a conversar com essas amigas, as amigas vão embora, e a rotina segue, mas a Kamala começa a ficar inquieta e não quer mais só se despedir dentro de casa, ela quer ir para a rua. E aí causa no Hanati uma situação mais constrangedora, porque ele também tem que sair em perseguição à sua esposa, em perseguição para controlá-la, para não passar nenhum constrangimento. Né? Imagine, de repente, aquela mulher na rua tirar a roupa, dizer que é um planeta. Vai trazer um constrangimento ainda maior para a sua vida, como pessoa, como cidadão, como esposo de uma mulher. Eles têm filhos já adultos que já saíram de casa. E aí ela, de fato, tem uma ação lá, um momento que ela extravasa e tira a roupa e começa a andar na rua, e ele fica feliz porque está num lugar isolado, onde tem água, então ele consegue vesti-la. E alguém até distante meio que a vê assim, mas vai embora.
E para ele é um momento de muito sufoco, de muito, de, de muito constrangimento, né? E a decepção que inicialmente ele achava tá ok, dela não ser aquela esposa dentro do ideal indiano que ele esperava, mas inicialmente ele consegue superar e viver bem com isso, mas ela demonstra um comportamento ainda pior para ele, com essa coisa de dizer que é um planeta que não cabe em si e querer andar nua. Ele também aborda e diz que concorda meio com um pouco com, não sei se é uma fantasia ou desculpa dela, que ela sim é um planeta e ela já tem toda uma beleza estética sendo um planeta, então ela não precisa tirar roupa, porque como planeta ela já brilha muito e não precisaria disso, né? Ele meio que usa essa estratégia para removê-la dessa ideia. Eu vou ler só mais um trechinho para fechar a ideia do texto e, de fato, trazer aquela minha percepção sobre a leitura, que diz assim: ela sorriu, seus dentes eram muito brancos. Eu mal os sinto na maior parte do tempo, Ramat, disse ela. Queria que você concordasse em ser colonizado. Eita, sem querer eu estou lendo um outro trecho, o mesmo trecho que eu já tinha lido, mas a bem da verdade é que é esse trechinho aqui que eu quero ler. Na verdade eu deveria ter lido um primeiro e acabei invertendo a ordem, mas eu vou ler esse trecho que diz assim: você enlouqueceu? O que os vizinhos vão pensar? O que foi que eu fiz para merecer isso? Ele arrastou para o quarto e procurou pelo sari. A blusa, a combinação e o sari estavam amontoados sobre a cama. Isso por si só era perturbador, pois ela geralmente era obsessiva com a arrumação. Ele percebeu que não fazia ideia de como colocar o sari nela. Viu a camisola dobrada, com cuidado pendurada na barra do mosquiteiro e a pegou. A esposa lutava em seus braços. Ficou completamente despudorada, por acaso? Vista isso! Depois de algum tempo, ele conseguiu colocar a camisola nela, mas de trás para frente, não importava. Ele a sentou na cama. Fica aqui e não se mexa. Eu vou chamar o médico. A cozinheira saiu e aí continua a narrativa, né? É engraçado porque ele fica tão perturbado com todas essas mudanças do comportamento da esposa que ele faz algo até meio atípico do que é esperado dele. Ele aparentemente não visita muita sogra, não move muito nela a intenção dela visitar a mãe, é meio que ele se isola dentro do âmbito do lar deles, da família deles e talvez até dos familiares dele, mas ele fica tão perturbado com essas alterações na Kamala que ele até a incentiva, vá ver sua mãe, vai deixar isso na cabeça. Ele também, vez por outras, ele maquina uns pensamentos muito assim, pesados em relação a ela. E aí ele se vê arrasado nessa coisa dela se ver como um planeta e querer andar nu, e querer tirar o sari. E aí ele arquiteta planos para que ele possa matá-la, que ele possa depois atacar e matá-la e resolver essa questão, né? Muito mais num objetivo de preservação, aparentemente, da honra, né? É interessante porque o texto ele traz essa ligação muito grande de quebra da Kamala, dessa mulher, dessa esposa, dentro de uma tradição de vestimenta. E sabemos que a vestimenta, culturalmente, em alguns países, é muito forte. E muito, não só a vestimenta do homem, mas muito mais a imposição da vestimenta da mulher. Né? Enquanto os homens às vezes gozam de uma certa, apesar da exigência de uma vestimenta, das mulheres muito mais. E é como se a mulher se ela não vestir a roupa que aquela cultura ela exige, é como se não fosse uma ofensa simplesmente à dignidade dela, mas muito mais ao homem e à família do homem, né? Na cultura indiana,
aparentemente, pelo menos, pelo que eu percebo, pelo que eu consigo inferir do que eu sei de cultura indiana, é que existem muitos crimes de honra por causa da atitude da mulher, né? Enquanto no Brasil, por exemplo, se uma mulher anda nua ou seminua, não importa. Não vou dizer que nua, mas seminua, dentro do aspecto da legislação de não atentar contra o pudor, tá ok. E no carnaval muito mais ainda, né? Porque é comum as mulheres estarem praticamente nuas, com exceção de um outro acessório que não mostre totalmente a genitália, mas não é algo assim que alguém vai dizer assim, aquela modelo está seminua no carnaval e por isso está desonrando o marido. Nem se cogita isso, essa honra ao homem, né? Diferente da cultura indiana, que se a mulher ela tiver práticas, que pra gente tá ok, é considerado uma ofensa para a própria família. Não é nem vergonhoso só para a mulher, mas para a família. Por exemplo, dentro das relações de casamento arranjados, a mulher ela não tem autonomia de escolher com quem ela quer casar. Ela vai casar com alguém que a família escolheu e vai ser um casamento de acordo com famílias, com um contrato de família. Se aquela mulher decide não obedecer ou contrair núcleos com outra pessoa, ela conseguindo ter êxito nisso, muitas vezes ela é até morta pela família, simplesmente porque ela feriu a honra da família por não casar com alguém que a família escolheu, né? Então é algo bem forte, bem pesado, muito restrito, né? Sabemos que existem culturas mais fechadas ainda que a indiana, que a mulher ela se cobre dos pés à cabeça e nem o rosto é visível, ainda existe uma boca, eu acho que é a boca mais fechada ainda, e que a mulher só vê o mundo e o mundo só é visto, as pessoas só a veem com furinhos, com tela no rosto, né? Não dá pra ver nada mesmo. Então é algo assim que talvez a autora queira questionar esse desejo dessa mulher de romper com os padrões do que inicialmente se esperava no casamento, porque ela não se vê simplesmente como uma mera esposa, mera mãe, mera do lar. Ela se combate muito isso, depois de passar de 40 anos de casada, e uma maneira dela extravasar isso é através da ruptura do sari, de tirar aquela roupa e dizer, eu não sou uma mulher, eu não sou só mãe, eu não sou só esposa, eu não sou só do lar, eu sou um planeta, eu sou maior que isso. Né? Um texto fascinante, apesar da simplicidade da narrativa, hoje no contexto atual, mas que nos faz pensar sobre as liberdades individuais e coletivas da mulher. Né? Então é essa dica que eu quero deixar hoje desse texto. Espero que vocês tenham gostado e quem quiser comentar, fique à vontade. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!